Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Ponto Vida Nova. Eu sou David Costa, pastor da Igreja Vida Nova, e estamos numa série de vídeos falando sobre o livro do Apocalipse. E o tema de hoje é: a grande tribulação será 7 anos? Bem, para ser franco, não existe nenhuma passagem na Bíblia que mostra que a grande tribulação será 7 anos. Para que a gente venha entender isso, nós devemos ir ao livro de Daniel. E já deixo uma dica para vocês. O livro de Daniel, ele é considerado o Apocalipse do Velho Testamento. Então esse livro com o livro do Apocalipse, eles se conversam. Havia uma profecia no livro de Jeremias que depois de 70 anos, o povo de Israel voltaria para sua terra. E havia também uma profecia no qual dizia que haveria um Messias para o povo de Israel. Esse Messias faria com que o povo de Israel se voltasse para Deus e faria com que a nação se tornasse a mais poderosa de todo o mundo. E Daniel queria saber se essa profecia iria se cumprir no tempo dele. Então ele orou a Deus, ele pediu a Deus, e a Bíblia diz que Deus enviou o anjo Gabriel para dar resposta para Daniel. E quando o anjo Gabriel apareceu diante de Daniel, essas foram as palavras que ele disse: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. O anjo Gabriel disse para Daniel que estavam determinadas 70 semanas para o povo dele. E é nessas 70 semanas que nós vamos descobrir que a grande tribulação são 7 anos. A palavra traduzida como semana aqui, ela é shabua ou shavua no hebraico, que significa um conjunto de 7. Assim como dúzia para a gente é um conjunto de 12. E aqui nessa profecia, esse conjunto de 7 são 7 anos. Tá, tudo bem, eu entendi que é um conjunto de 7. Mas por que não pode ser 7 meses, 7 dias, 7 horas? Por que tem que ser 7 anos? Nos próximos versículos é explicado o porquê que são 7 anos. Ele diz assim: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas. O anjo Gabriel está afirmando para Daniel que a profecia vai começar com a saída do decreto para reconstruir, para restaurar e edificar a cidade de Jerusalém. Bem, quando que foi que isso aconteceu? Esse decreto foi emitido pelo rei Artaxerxes I, da Pérsia. É o mesmo rei do livro de Neemias que autorizou o mesmo a voltar para a cidade de Jerusalém e reconstruir a cidade. Então ele está afirmando que as 70 semanas começa aí, nesse decreto. E quando foi que Neemias conseguiu a autorização do rei Artaxerxes I para reconstruir a cidade de Jerusalém? Isso aconteceu no ano 444 a.C. Você sabe quanto tempo demorou para a reconstrução da cidade de Jerusalém? 49 anos. Vamos ver de novo aqui. Ele disse que quando foi dado o decreto, haveriam 7 semanas. Vamos lá, 7, conjunto de 7. Então, 7 vezes 7, 49. Olha, a primeira parte da profecia se cumpriu perfeitamente. E o anjo continuou dizendo assim: haverá 7 semanas, e 62 semanas as ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então, ou seja, ele está dando aqui agora mais 62 semanas. 62 mais 7 dá 69. Então ele está dizendo o seguinte, que depois da construção se passariam mais 62 semanas. Recapitulando, do decreto até a construção passariam-se 7 semanas, 49 anos. E depois se passariam mais 62 semanas. 62 mais 7, 69. E o que aconteceria depois dessa 79ª semana? O anjo diz o seguinte: e depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. Olha só que interessante. Depois que se passassem as 69, ele disse que o Messias viria e ele seria cortado. Aqui o anjo Gabriel já estava profetizando a morte do Senhor Jesus na cruz. Olha que interessantíssimo. Agora você vai ficar espantado com esses números. De 444 a.C., que foi quando se deu início ao decreto, o início da profecia das 70 semanas, até a morte de Jesus, em 33 depois de Cristo, passaram-se exatamente 483 anos, considerando o calendário bíblico, que naquela época eram de 360 dias. Agora vamos fazer as contas de novo? O anjo disse que passaram-se 7 semanas, depois mais 62 semanas, 7 mais 62,
69. E depois o Messias seria cortado. Agora você sabe quanto que dá 69 vezes 7? Dá exatamente 483. Olha só que interessantíssimo. Mais de 500 anos antes do Senhor Jesus, o anjo Gabriel, ele apareceu para o profeta Daniel e revelou para ele quando que seria o dia do sacrifício do Senhor Jesus. Não é maravilhoso isso? Então se passaram 69 semanas. E você está se perguntando, mas não eram 70 semanas? Por que só falou até agora 69? Vamos ver o que o anjo continua dizendo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Ele está dizendo aqui que depois do sacrifício do Senhor Jesus, haveria um príncipe que ele viria atacar Israel. Mas é dito que antes ele vai firmar uma aliança com muitos por uma semana. Vocês lembram o que eu disse? Cada semana é um conjunto de 7. Então a última semana que estava faltando para a profecia, ela vai se cumprir ainda. E como que eu sei que ela ainda não se cumpriu? Porque há um hiato da semana 69 até o período da semana 70. Esse ato é o que nós consideramos como a era da igreja. É o momento que nós estamos vivendo agora. Mas é confirmado pela palavra de Deus que essa última semana ela vai se cumprir. Como que ela vai se cumprir? Ele fala: quando esse príncipe firmar uma aliança com o povo de Israel. Até hoje essa aliança ainda não foi firmada. Então é por isso que nós acreditamos que essa última semana, que são os 7 anos, ela ainda vai se cumprir. E é nela que vai acontecer a grande tribulação. E aí, o que você achou dessa numeração? Você achou interessante? Agora ficou claro para você o porquê que eu e muitos teólogos e muitos pastores acreditam que a grande tribulação será 7 anos? Agora eu gostaria que você deixasse o seu like e você seguisse o nosso canal para que você receba mais informações sobre o livro do Apocalipse. Eu vou deixar aqui abaixo os 2 links para você adquirir os meus livros. São Testemunhas do Apocalipse, o primeiro, e O Milênio Prometido, que é uma continuação dele. Os 2 livros são de ficção cristã e eles contam esse período que acontecerá na Grande Tribulação e no período do reino do Senhor Jesus. Que Deus ilumine a sua vida.